Não, fiz pouca coisa no início da carreira, mas não. Boa. Acho que a gente pode, inclusive, agora começar a falar dessa parte mais técnica, né? Sim, né? Porque, na verdade, o Luiz comentou a questão de liderança, né? E falando de pessoas, a gente tá falando de cultura. E o DevOps, ele tem essa questão de falar de cultura, né? De trazer como não só ferramental, mas uma cultura de desenvolvimento de software, né? Se quiser, se você pudesse me falar um pouquinho em relação a isso? Ah, legal, né? DevOps, né? DevOps é realmente uma cultura que ela vai aproximar ali a área de desenvolvimento com a área de operações, antiga infraestrutura, né? Então, se você pegar, a gente fala aqui do ciclo de desenvolvimento de software tradicional, vou também resumir bastante, mas você tem ali a área de desenvolvimento que recebe uma demanda, essa demanda o desenvolvedor vai codar, vai commitar, depois ela vai passar por uma análise ali técnica, verificar se esse código tá ok, vai testar esse código e tudo mais. E depois disso, é passado para essa outra área de infraestrutura. Ela vai provisionar o ambiente e vai fazer o deploy. Isso acontece que, como são áreas isoladas, se dá algum problema, você vai precisar acionar aquela outra pessoa. E quando a gente fala em empresas grandes, ambientes grandes, cara, você pode até perder a janela por causa disso, né? Então, a DevOps, ele vem justamente para facilitar isso, com automações de processos e também com essa cultura de responsabilidade compartilhada e colaboração entre a equipe. Aí você usa metodologia ágil. É menos silos, né? Na questão de, eu sou dev, o cara é infraestrutura, outro é DBA. Exatamente. Então, eu acho que ninguém deixou de ser dev, não é que todo mundo é DevOps, mas essa eliminação de barreiras no dia a dia ali que a gente percebe, né? Exatamente. Tá bom. Isso acaba ajudando na entrega de velocidade, eu percebo, né? Porque com essa questão de silo entre dev, infraestrutura e processos muito engessados, no DevOps a gente traz um pouco mais de, junto com a agilidade, né? Um pouco mais de agilidade. Principalmente pelas automações, né? Se a gente pode falar um pouquinho aqui Claro, fica à vontade, acho que quais são... Primeiro ali você tem os testes automatizados, né? Então, só com isso você já consegue tirar esse trabalho manual que é testar. E aí a gente fala de pipelines de CI e CD, né? CI ali de integração contínua fica mais especificamente ali na área de desenvolvimento. Sim. Ele vai tentar automatizar tudo que era feito antes manual, num processo de revisão, por exemplo. Então, vou subir, cada desenvolvedor trabalha de uma forma. Então, você tem ali um lint para formatar seu código, ele vai verificar se está formatado. Vai rodar a pipeline de testes automatizados automaticamente. Você vai fazer alguma checagem de segurança, que aí também entra DevSecOps, né, que a gente pode falar também. Mas você vai fazer alguma checagem de segurança ali com o SAST. Então, só com esse ganho de você automatizar esse processo, você já está ganhando agilidade. Porque uma vez que você, desenvolvedor, subiu esse código e em 5 minutos você já tem o feedback, se tem alguma coisa errada ou se ele realmente já passou, você já ganhou tempo. Poderia acontecer isso lá no DevOps e voltar para você. E aí você também tem o outro lado, que é o CD, que é essa integração contínua. Ela faz o quê? Ela automatiza já a área de Ops, né? Vai automatizar o processo ali de deploy. Então, com esse processo de automatização, você já vai ganhar agilidade na entrega do seu software. Essa agilidade, ela vem em números concretos, Luiz, em relação... A gente tem números de mercado em relação ao quanto que a gente tem mais de agilidade, tem menor tempo de entrega e assim por diante? Quando você tem todo o ecossistema funcionando, né? E aí você utilizando uma metodologia ágil como Scrum, por exemplo, você vai conseguir ter métricas de change lead time e change life cycle lá, que basicamente você fala quanto tempo desde a criação de uma atividade é o meu deploy. Ou a partir do primeiro commit, quanto tempo isso foi para produção. Então você consegue traquear as suas taxas de sucesso ou taxa de erros, né? O tempo que uma feature vai para produção. Então você... até de produtividade individual do desenvolvedor, né? Produtividade individual, porque uma vez que você tira do seu desenvolvedor ou até da sua pessoa de Ops, de ficar fazendo esse processo manual, ele vai ser mais produtivo em coisas mais interessantes, né? Tá legal. E qual que é o ponto de partida para o dev no mundo de DevOps? A pessoa que é dev vai ter que, assim como a pessoa de infraestrutura, vai ter que mudar um pouco no seu dia a dia, né? Sim. Eu sei que Git é um exemplo prático ali, mas o que o dev tem que entender
para ele se dar bem com essa dinâmica. Legal. Quando você tem a cultura de DevOps, você tem uma responsabilidade compartilhada, o que significa que o que antes só a área de operações ela fazia, por exemplo, a área de operações fez o deploy e ela está monitorando o serviço. Então, se quebrar, se deu algum problema, ela vai ter que avisar o dev. Beleza. Imagina que se você tem DevOps e essa cultura, o dev mesmo está monitorando. Perfeito. Então, uma vez que ele monitora, ele sabe, ele vai até melhorar o código dele. Porque vai falar, pô, eu preciso codar dessa forma aqui, porque precisa ser assim, né? E então, é muito importante dele conhecer um pouco. O dev não precisa conhecer de Ops, tá? Mas é importante ele conhecer um pouco de como é o ambiente que ele tá, de como são os recursos, se ele vai fazer algum código que pode utilizar mais memória ou mais recursos. Então, é importante que ele fique com esse pezinho, principalmente na monitoria. E DevOps, e aí o pessoal de Ops é a mesma coisa. É importante, ele não precisa saber tudo de Dev, mas no caso, é legal ele saber, porque vai precisar, por exemplo, como é que eu instalo as dependências de Node, essa dependência aqui está correta. Tá claro. Então, é bom os dois conhecerem um pouquinho da... Eu acho legal que tem o DevOps, é o D maiúsculo e o O maiúsculo também, né? Acho que na prática é legal, eu gosto de ver assim, o Dev maiúsculo, mas com Ops minúsculo. Então ele continua sendo Dev, mas ele tem que ter um pouquinho de Ops. E o Ops é a mesma coisa, um Dev minúsculozinho, mas um Ops maiúsculo, né? Então os dois juntos vai dar o DevOps da cultura geral. Boa. Então, o DevOps a gente pode falar que é muito mais... aliás, não é só tecnologia, é cultura também. Perfeito, Ele falou de responsabilidade compartilhada, né? Isso. Essa mudança do mindset do Dev, do Ops e tudo mais. Perfeito. Quando a gente fala de ferramenta e tecnologia, o que vocês acham das ferramentas essenciais para começar a falar de DevOps? Eu sei que tem toda essa parte de cultura, etc. Mas quando a gente vai para a prática ali, o que tem o kit mínimo que vocês ou recomendado? Bom, você vai ter ali principalmente uma ferramenta para controle de versão, né? Git, GitHub, GitLab. Você vai ter ferramentas aí de CI/CD, Jenkins, CircleCI, GitLab CI/CD, GitHub Actions. E a nível de infraestrutura você vai ter ali Docker, Kubernetes, né? Entre outros. E as clouds têm suas ferramentas próprias também, né? Além de ser compliantes com essas ferramentas de mercado, cada um traz algum nível de observabilidade ali, até para garantir um lock-in com a própria cloud, né? Traz sim. Legal. E a gente pode falar que DevOps é para todo tamanho de empresa? Como é que vocês já viram no mercado, assim, uma startup nascendo já com o conceito de DevOps ou não? Primeiro foca no produto? O que você, com base na sua experiência? É para todo tipo de empresa, porque é uma cultura, né? É importante você ter, realmente, a gente fala muito aqui, mas é de responsabilidade compartilhada, né? A colaboração. Então, independente do tamanho da empresa, independente da infraestrutura dela, é importante ela ter essa cultura. Eu também acho que é para todo tamanho. Eu tenho a impressão que as novas, por ter menos legados, tem mais vantagem até, né? Porque o ferramental novo traz e tem menos barreiras para adoção. Né? Mas as grandes também, com linguagem de programação antiga e tudo mais, conseguiram, pouco a pouco, colocar essa dinâmica não completa. Às vezes não tem o CD completo, mas tem o CI. Sim, né? Ainda faz a implementação na mão. Acho que tem sido um movimento que dificilmente alguém está muito para trás nisso, né? É começar pequeno, né? Começa automatizando ali, principalmente do lado do desenvolvimento, que eu acredito que é mais fácil. E depois você vai para essa parte de Ops, que aí tem infraestrutura como código, que já é mais complexo. Sim. Eu vejo o DevOps essa questão cultural de eliminar silos dentro de TI, né? Com Dev e Infra e tudo mais, um pouco parecido com a eliminação de silos de agilidade mesmo, né? De usuário, da área financeira, com o analista de requisitos. Agora tem essa figura do PO, o Product Management também, trafegando nas áreas, né? Aproveitando das estruturas de agilidade, hoje vocês usam agilidade na prática? Como é que você enxerga isso? Tem uma metodologia que você prefira? Cara,